Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal Tricô, Crochê e Knitting. Meu nome é Luane e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fios. Esse assunto é um pouquinho complexo mesmo, tem uma variedade muito grande de fios, tipos de fios, espessuras, e isso acaba confundindo realmente um pouquinho a gente, inclusive a mim. Então eu meio que desenvolvi uma forma de entender, de me entender com relação aos fios, e aí eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Normalmente os fios lá fora, eles são classificados de 0 a 7, de 0 a 8. Então 0 eles chamam lace, que é um fio muito fininho para você fazer trabalhos muito delicados. E aí tem o fio de espessura 1, que é super fine, depois o 2, que é fine, aí o 3, que é decay, e algumas outras classificações que eu vou falar aqui para vocês. Eu trouxe algumas amostras, alguns fios que eu tenho aqui em casa. Eu não tenho o 0, que é o lace, procurei, eu não tenho nenhum muito fininho, mas eu tenho fios do 1 ao 5, eu tenho e vou mostrar, ok? Então, começando pelo 1, que eu classifico dessa forma, e eu acho mais fácil para entender como é que as coisas funcionam. Esse aqui é um fio 1 que eu tenho, e ele tem essa espessura. Ele é bem fininho. O lace seria um pouquinho mais fino que esse. Esse cakezinho aqui, ele tem 100 gramas e 462 metros. Então pode ver, não é exageradamente grande, mas tem 462 metros aqui. Então a metragem é uma informação que vale muito para mim, mais do que o tex, e eu vou explicar o porquê, ok? Então esse é o 1, eu tenho um fio classificado como 2 aqui, que é esse outro. Veja que ele é um pouquinho mais grosso que o anterior, pouca coisa, não muito. Esse aqui também tem 100 gramas e ele tem 245 metros. Ele é um fio um pouco mais pesado que o anterior. Esse aqui é um fio de espessura 3, classificação 3, ou mais conhecido como decay. E essa é a espessura dele, espero que dê pra ver. Ele é um pouquinho mais grosso, ele é um fio médio. Esse é o 3, decay. Eu tenho aqui um 4. Esse aqui também é um pouco mais grosso. Dá pra ficar claro. E eu peguei aqui um que eu não tenho a classificação no rótulo, como por exemplo esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, que acho que é possível que vocês consigam ver, tá vendo? A classificação 4 aqui. Esse aqui de classificação 3, decay, eu tenho aqui como decay no rótulo. O 2, aqui nesse cantinho, acho que dá pra ver. O 1 vem com a classificação aqui no rótulo também. E eu tenho um aqui que eu classificaria como 5, é o fio Alaska da Pinguim. Ele é um pouco mais grosso que esse 4 que eu mostrei. Então eu diria que ele é um 5, ou talvez entre 5 e 6. Aqui eu não tenho outro aqui para mostrar para vocês, tá? E eu tenho esses outros dois aqui que eu trouxe também para falar um pouquinho sobre tex, tá? São dois novelos bem pequenininhos, 50 gramas cada um. Eles são fios de bambu e tem 120, 130 metros cada novelinho desse. Tudo bem. Por que eu não utilizo tex como referência para os meus trabalhos? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar claro. Esses dois novelinhos juntos têm 100 gramas. Vamos considerar 120 metros cada um. Então aqui eu tenho 240 metros em 100 gramas. Esse fio, esse novelo, ele é da marca Ice Yarn. Ele tem 100 gramas também e tem 500 metros. Então,
100 gramas aqui, 240 metros aproximadamente, 100 gramas aqui, 500 metros, né? E o Tex, eu até anotei aqui, o Tex ele é o peso de 1000 metros do fio. Então, assim, 1000 metros seriam 2 novelos desse, que daria 200 gramas, né? E esse aqui, que dá mais ou menos 240, seriam 8 novelos desse, né? Para dar mais ou menos os 1000 metros. E 8 novelos desses aqui daria 400 gramas. Então, essa questão de peso nesse sentido, para mim não funciona muito. Então, o que eu uso como referência, de fato, é a metragem e assim que eu consigo entender quanto vai render esse novelo pro tipo de trabalho que eu quero fazer. Uma outra dúvida que eu sempre tive também, a gente vai aprendendo conforme vai trabalhando, é com relação a caimento, né? Como é que eu faço que fio eu uso para ter um caimento bom na minha peça? Eu acho que isso é uma combinação do tipo de fio, da agulha que você usa, dos pontos que você usa para ter o caimento que você deseja na sua peça. Esse aqui é um fio pesado, ele é um fio de bambu, ele é uma mescla de algodão com bambu. Ele é pesado, eu diria que ele é 2, né, na classificação 2, que eu mostrei agora há pouco. E ele vai ter um caimento muito diferente desse fio Alaska, que é mais espesso, que é mais leve, e vai depender também das agulhas que eu uso. Então, se vocês costumam seguir receitas, eu acho bacana ver o que a pessoa que desenvolveu a receita diz, qual é a agulha que essa pessoa recomenda. Normalmente nos rótulos dos fios vem a recomendação do fabricante para crochê e para tricô, que tipo de agulha você deve usar, que tamanho de agulha você deve usar. Esse fio, por exemplo, ele é classificado como mohair, ele vem do fabricante como mohair, ele é um fio fininho, né? Mas ele tá como 2 aqui também. Ele é muito utilizado com outros fios para dar aquela sensação de maciez. Então as pessoas combinam esse tipo de fio mohair com outros fios para deixar a peça mais quente, para deixar a peça mais fofinha. E tudo isso influencia no trabalho, essa é a minha opinião. Então eu acho que conforme você começa a conhecer um pouco mais os fios e começa a trabalhar com eles e com as agulhas corretas, você começa a perceber o que fazer ou com quais pontos trabalhar determinada peça para ter esse caimento que você deseja. Então, para deixar um pouco mais claro, caimento, na minha opinião, depende do tipo do fio, da composição do fio também, se é fio acrílico, se é fio de algodão, se é pura lã, se é mescla de lã com alguma outra coisa, com a agulha correta, no tamanho correto para ter aquele caimento que você deseja, com os pontos também, a combinação de pontos é importante. E a forma como você trabalha também, se você tem um ponto muito solto, se o seu ponto é muito apertadinho, a peça vai ficar, o tecido vai ficar um pouquinho mais, os pontos vão ficar mais juntos, mais unidos, né? Se o seu ponto é mais solto, a peça vai ficar um pouco mais leve, vai ter mais movimento. Então, realmente, na minha opinião, é uma combinação de tudo isso. Muito obrigada. Gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, se tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, por favor. E a minha página no Instagram é Tricô Crochê Knitting. Muito obrigada, até a próxima.